Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Oh, glória a Deus. É sempre um prazer podermos juntos estudar a palavra de Deus. Então convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler aqui os primeiros 3 versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Aí no software, tu tem a nova versão linguagem de hoje? Tem? Tá, depois a gente utiliza ela. Porque nessa versão, ela é ótima. Depois a gente vai usar ela, porque ele traz muitas horas ainda na tradução lá do grego, do hebraico em si, aí daqui a pouco para vocês fica um pouco mais difícil entender este tempo, e nessas novas versões ele já traz um pouco mais claro isso. Olha só, vamos ler aqui os 3 versículos, que assim nos diz, olha só, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praia, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das características desta parábola que a gente vai estudar, e vocês facilmente vão perceber, que para Deus o tempo ele não tem muito significado. Você falar, eu tenho 1 ano de crente, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 100 anos de crentes. É o mesmo que você falar, hoje eu tomei um copo d'água. Não tem muito significado, pois para um Deus que tem um tempo de vida infinito, o que são 10 anos? O que são 20 anos? O que são 30 anos? O que são 50 anos para um Deus que há quase 6.000 anos atrás já estava criando a terra? Então, a gente falar para Ele em prazo, em tempo, levando em conta a nossa expectativa de vida é muito insignificante. Da mesma forma que não tem muito significado. Eu fiz 459 orações ano passado. Para Deus isso não tem muito significado. A gente vai observar que a questão não é a quantidade, a questão é a qualidade. Se Deus estivesse buscando quantidade, Ele pegava todo mundo que nasce, colocava no céu e ponto final. Mas não é esse o objetivo, Ele busca qualidade. Então, quando a gente vai construir um relacionamento com Deus, a gente tem que focar nisso, qualidade. E aí a gente poderia dizer, tá, mas quem é crente há 30 anos merece uma bênção maior do que aquele que é crente há 1 ano. Não é assim? Será que Deus pensa desta forma? Se o tempo para Ele não tem significado? Olha só então, vamos brincar aqui um pouco nesse belíssimo texto. Olha ali nesta versão que vai te deixar um pouco mais claro esta questão das horas que nem eu disse. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça.
E disse-lhes: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então veja que ao longo de todo o texto, até aqui a gente pode observar algumas características importantes. Primeiro, o tempo não tem muito significado para Deus. São 6 horas da tarde, são 5 horas da tarde, que nem o texto, e a gente vai trabalhar até umas 6:30. Não vale a pena mais trazer mais pessoas para a vinha. Jesus vai lutar pela minha alma e pela tua até o último minuto, até o último segundo de possibilidade. Sem exceção, ele só não vai dar mais oportunidade, que nem lá na parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 imprudentes, quando a porta fechar. A hora que a porta fechar, porque bateu o sinal, aí realmente ele não dá mais oportunidade. Mas enquanto a porta não se fechou, tem oportunidade. Então não importa o que tu fez da tua vida até hoje, a idade que tu tem, o importante é que se você quiser realmente construir um relacionamento com Deus, ainda dá tempo e é possível. Segunda característica é que a gente vê quando ele diz, os chama e dá oportunidade para trabalhar, ele não pergunta o que tu quer fazer. O que tu está afim de fazer na obra? O que tu está interessado em fazer? O que tu quer fazer? O que tu está disposto a fazer? Ele é muito categórico com todos eles. Vão trabalhar na minha vinha, vão colher uvas. Não existe escolha. Eu e você, a gente não faz o que quer. A gente vai fazer aquilo que ele determinar ao longo da nossa vida aqui na terra. Mas eu não gosto de colher uva, pode ter uma cobra lá de pendurada no parreiral. Ele não te perguntou se tu tem medo de cobra, ele está dizendo que ele só vai te contratar se é para colher uva. Do contrário, ele não tem interesse. Então, quando a gente começa o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que ter claro isso. Eu tenho que me propor a fazer o que Ele quer. Se eu não me propor a fazer o que Ele quer, Ele simplesmente não tem interesse em mim e respeita a minha escolha. E aí cada um segue a sua vida. Veja que todos eles, independente do horário que foram contratados, seja de manhã cedo, seja às 9 da manhã, seja ao meio-dia, seja às 3 da tarde, às 5 da tarde, todos ganharam oportunidade. Ele só tratou de salário com os primeiros. Com os primeiros ele tratou um salário, com todos os demais, não. Vão lá trabalhar e eu vou pagar aquilo que eu achar justo. É importante que a gente perceba que Cristo, ao longo do tempo que ele esteve na terra, ele trabalhou com muitas parábolas, justamente para que elas permitissem de forma muito mais ampla trazer a compreensão da forma como Deus trabalha e como ele está disposto a trabalhar. Nós podemos ser um filho amado de Deus ou podemos ser um inimigo de Deus. Nós podemos nos comportar como uma criança na hora de ser um adulto ou como um adulto na hora de se comportar como uma criança. Inclusive, eu trabalhei esse assunto no programa de rádio de hoje. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ser como criança e quando a Bíblia diz que eu tenho que ser um adulto. Há momentos específicos para cada uma delas. Então, veja que Deus, o Senhor saiu a contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. Não perguntou o que eles estavam dispostos a fazer, não perguntou o quanto eles queriam ganhar. Ele simplesmente, vai e eu vou te dar o que eu achar que é justo.
Ao longo da nossa vida, quando a gente então toma essa decisão, eu quero servir a Deus, eu quero servir ao Senhor. A única promessa que ele faz na Bíblia é de vida eterna. E ao longo da vida, bom, aí vai depender da forma como a gente se comportar, a gente agir, como a gente interagir, se nós vamos ser pessoas fáceis dele moldar, essas são as que apanham menos. Se nós formos pessoas mais teimosas, essas é as que vão apanhar mais. Quem sabe você está me ouvindo, poxa vida, então eu devo ser muito cabeça dura. Começou a se converter. Então veja que nós precisamos perceber que a forma que o trabalho será realizado já foi definida por Deus desde a criação do mundo. E Ele não vai mudar isso. Ele não vai alterar isso. Há milhares de anos atrás Ele já definiu todas as coisas, como elas iriam acontecer e de que forma as pessoas teriam que agir para se chegarem até Ele ou não. O caminho já foi construído, um é estreito, o outro é largo, como o próprio Cristo ele trabalha em outros momentos. A questão é se você está disposto a viver da forma como ele determinou ou do teu jeito. Se você quiser viver do teu jeito, boa sorte, ele respeita isso. Só o dia que você morrer, ele simplesmente não vai se importar com isso, porque tu vai viver do teu jeito. Assim como Satanás e a terça parte dos anjos também escolheram viver do seu jeito e foram simplesmente expulsos do céu. Hoje eu e você estamos escolhendo, ou eu vou viver da forma como Deus deseja, vou trabalhar da forma que Deus deseja para ganhar aquilo que Ele achar que é justo para mim, porque Ele é justo. Mas bispo, a minha vida está muito difícil. Bom, Deus, quando está olhando para ti, Ele está vendo, esse pagamento está bom. Mas é horrível. Bom, então muda o teu relacionamento com Ele. A mudança está em nós, não é Ele que vai mudar, não é Ele que vai alterar. Nós, ao longo do tempo, estamos construindo uma fé em nós. Você está construindo uma fé em nós, um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Ele. E a forma como você constrói este relacionamento vai trazer consequências, como lá num casamento, por exemplo, A forma como você se relacionar, isso vai trazer bons resultados ou maus resultados. Quando você vai trabalhar numa empresa, se você for um bom funcionário, você vai crescer e desenvolver uma boa empresa. Se você for um mau funcionário, você será demitido. A empresa não vai se adaptar a você. Então veja que até aqui todos ganharam oportunidades de trabalho, independente do horário e do tempo que iam trabalhar. Guarda bem esta característica, Versículo 9, olha ali então, olha a segunda parte desse texto. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas e cada um recebeu um denário. Perceba como Deus trabalha. Ele chamou primeiro os últimos e pagou para ele um denário. O equivalente a um dia do trabalho. Com isso, cria-se uma expectativa. Bom, se eles que trabalharam 1h30, 2 horas ganharam 1, bom, nós que trabalhamos então 9, vamos ganhar muito mais. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Mas não é certo. Irmão, o caminho já foi construído há 6.000 anos atrás. A questão agora, o caminho não vai mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por exemplo, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus que dizia o seguinte: os teus filhos serão como as estrelas do céu. Essa promessa ela foi se cumprir mais de 400 anos depois. Nem vivo mais ele estava.
Então veja que Deus ele tem um modo de trabalhar, um jeito de trabalhar muito específico dele, e cabe a nós, como bons filhos, compreendermos o Pai com quem nós estamos trabalhando. Então veja que cria-se aqui nesse momento essa expectativa. Continuamos. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, claro, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Os que trabalharam 1h30, 2 horas, receberam 1 denário, 100 pila. Os que trabalharam o dia inteiro receberam os mesmos 100 pila. Aí vem o descontentamento. Olha ali o texto. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Veja como Deus ele trabalha de uma maneira muito diversificada e muito específica dele. Porque uma das suas incríveis capacidades é mexer nos sentimentos mais profundos que há no nosso coração e na nossa vida. Ele consegue cutucar lá no fundo e fazer isso saltar para fora. Uma pessoa que se considera: mas eu não sou invejoso. Ele cria uma situação e se a pessoa ela põe para fora. Esta realidade põe para fora. Deus tem esta característica. E vemos quando ele fala, ele está sendo justo com esses homens. Porque ele os contratou para ganhar 1 denário e eles estão recebendo 1 denário, 1 dia de trabalho. Não tem nada de errado nisso. Olha ali o versículo 16, que é o último. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Volta ali no versículo 15 para mim, por favor. Como é que está o teu relacionamento com Deus nesse momento? Você que é um crente há muito tempo, um cristão há muito tempo, como é que está o teu relacionamento com Deus? Está contente, feliz da vida, que nem os primeiros que receberam o pagamento, ou está descontente igual os últimos? Como é que está sendo construído o teu relacionamento com Deus? Você serve a Deus por interesse ou serve a Deus por amor? Você serve a Deus por interesse nas bênçãos, na cura, no milagre que vai receber, ou recebe por amor? Há um outro momento que nós já inclusive estudamos, se a memória não me engana foi no mês passado, em dezembro, onde havia um homem, um fariseu, que ele gostava de no templo a orar, dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, e o texto diz que ele já recebeu o seu galardão. Nada tem mais para receber. Porque o interesse dele não era um dia morar com Deus, não era servir a Deus, não era construir um relacionamento com Deus, era alcançar status, era alcançar aparência, era eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou um cara muito abençoado, senão eu não estou feliz. Isso é orgulho. Então veja que Deus ele trabalha comigo e com você das mais diversas formas para que a gente coloque para fora esses sentimentos que por vezes a gente nem acredita que tem. Estão ali escondidos, guardados, e a gente precisa saber moldar e trabalhar isso. E nem sempre Deus trabalha de uma forma alegre, gostosa e fácil de entender. Vemos que ao longo da história a Bíblia é um livro incrível. Inclusive na última quinta-feira ali em Canoas, nós tivemos a graça de estudar mais um episódio da série Atitudes, onde rapidamente a gente pôde fazer um paralelo entre
o crente e o ímpio. Olha como, por vezes, nós, com muito tempo de conversão, nos tornamos para Deus não obreiros valiosos, nos tornamos problemas para Deus. Pula ali para o 16. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Veja que, por vezes, a gente se torna, por estarmos apegados a uma aparência que passou a ter importância, nós passamos a nos tornarmos crentes, obreiros que passam a ser um problema na igreja e não mais a solução. Deixam de ser instrumentos importantes para Deus e passam a criar problemas onde antes não havia. Até pagar os últimos não tinha problema nenhum. Foi chegar nos mais velhos, o problema começou a dar. E a gente observa quando a gente faz um paralelo ali entre o ministério do apóstolo Paulo e o ministério de Jonas. Lembra aquele que não queria ir para Nínive e foi engolido pela baleia? Deus queria que ele fosse pregar em Nínive, mais conhecido hoje como a Síria, cheio de gente boa. E ele não queria ir para lá. Mas, enfim, deu toda aquela questão e ele acabou tendo que ir e ele vai, prega, se eu não me engano, em 30 dias ele prega do rei aos animais, todos se arrependeram, vestiram panos de sacos, oraram, jejuaram e clamaram a Deus. Poderíamos imaginar, poxa, Paulo entrou em Jerusalém, cidade só de crente. Aqui pregar o evangelho vai ser barbada. Não, aí foi pior. Paulo mal estava dentro do templo, os crentes, os judeus, todos se reuniram, o agarraram, jogaram para fora e começaram a bater e espancar ele. O crente. E tudo isso pois Paulo estava trazendo contaminação ao templo. Nós estamos defendendo a igreja de Deus, porque ele está trazendo gentios para dentro do templo. Que absurdo isso. Paulo está trazendo o ímpio para dentro da igreja. É uma vergonha isso. Isso não pode acontecer. Mas como é que se explica isso? Tu vai dentro de Jerusalém, a cidade linda, tão defendida por Deus, tão citada por Deus, o próprio Apocalipse cita Nova Jerusalém, o lugar escolhido por Deus na terra. Quando Paulo vai pregar no meio de crente, no lugar escolhido por Deus, só arruma problema, confusão, prisão e sacrifício. Jonas vai lá pregar numa terra que Deus, se eu não me engano, nem cita ou fala para Abraão, ou para quem quer, que nem lembra o nome, nem cita. Chega lá, prega 30 dias, todo mundo se converte. Como é que explica isso? Por que o evangelho, por vezes, se desenvolve com tanta facilidade naqueles que não conhecem Deus? E por vezes tem tanta dificuldade naqueles que há muito tempo conhecem a Deus. Cristo aqui, ao longo do seu tempo na terra, ele trabalhou muito isso, porque a gente acaba se tornando um crente que ama a terra, não ama o céu. Fala em morte para qualquer crente, ele entra em desespero. Mas, irmão, tu vai para, querendo Deus, vai para Nova Jerusalém, morar com Deus. Mas aí eu vou ter que deixar a mulher, eu vou ter que deixar os filhos, eu vou ter que deixar a casa, e o trabalho, e a obra. Por quê? Porque o coração não está em Deus, o coração está aqui na terra. Se a gente perde um trabalho, isso é um problema e nos deixa triste. Se a gente vem para a igreja e não sente o Espírito Santo, vai para casa feliz da vida e ainda brabo com o pregador que pregou demais.
Paulo, em uma das suas mensagens, eu acho que se Paulo tivesse vivo no tempo de hoje, era capaz de ser apedrejado pelo crente de hoje também, porque uma vez Paulo estava pregando, né, e ele se estendeu um pouquinho, foi até uma meia-noite. Estavam no 3º andar de uma casa. Não devia ter muita gente, né? Ou seja, uma das características do ministério de Paulo é que Paulo era um pregador, um homem que fez milagres incríveis, e a gente só os conhece porque Lucas os descreveu, mas era um pregador de poucas pessoas. Não era assim de multidões. Nas vezes que reuniu multidão, foi para dar-lhe pau nele. Era em uma casa, era em um grupo de mulheres na beira de um rio. O seu trabalho mais se desenvolveu em casas, em lugares. Quando ele ia ao templo, que ele pregava um pouco para mais pessoas. E desse pingado em pingado, claro que ele juntou milhares e milhares de almas, como o nosso ministério tem feito aí ao longo de 40 e tantos anos. Mas veja que Paulo, em contraponto lá com Jonas, quando Paulo vai pregar para crentes, no tempo que o Espírito Santo já estava na terra, era para todo mundo ter, quem sabe, vivido um arrebatamento coletivo, vivido milagres extraordinários, são tudo crente velho. Deram-lhe pau no pastor, porque o pastor não estava servindo a Deus da forma que eles consideravam a certa. De que forma está o meu e o teu coração hoje? Está alegre, feliz? Está se preocupando em um dia realmente poder morar com Deus, ou está agarrado a tudo que está aqui na terra? Nosso coração está ficando feliz quando sente o Espírito Santo, e se alguma coisa perde na terra, Deus, se eu perco uma coisa hoje, Deus abençoa outra melhor amanhã. A minha preocupação é poder chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Imagina se Deus falasse para você tal dia e tal hora, é claro que Ele não faz isso, uma suposição. Tal dia e tal hora tu vai partir. Qual seria o teu primeiro pensamento? Vou jejuar e orar para me salvar. Duvido. Ia querer fazer festa na casa de toda a família, que é para poder despedir todo mundo. Porque as coisas da terra são mais importantes que as coisas do céu. Isso é uma característica nossa. E o que eu quero dizer com isso? Que o crente não presta? Não, de forma alguma. Todos foram feitos do mesmo barro. Todo mundo veio lá de Adão e Eva. Não tem diferença nenhuma. O que faz diferença em mim e em você é a forma como nós estamos construindo a nossa fé em Deus, o nosso relacionamento em Deus. É o quanto a gente valoriza uma alma, uma pessoa, porque ela é importante para Deus, ou a gente valoriza muito mais aquilo que é nosso. Aquilo que temos, aquilo que construímos, se estamos ganhando, se estamos perdendo. Se fala mal de nós, Jesus, que vida dura. Mas nem apanhando tá. Por que aquilo que as pessoas falam de ti é importante assim para ti? Se a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Ele é o nosso modelo, não é o que as pessoas dizem ou falam de você. Mas por que a gente se entristece? Porque a gente é muito agarrado àquilo que é da terra. Queremos reconhecimento na terra, queremos ser valorizados pela nossa família, queremos alcançarmos grandes coisas para mostrar para o mundo Deus que a gente tem. Amado Cristo, com todo o poder que tinha, não fez isso. Olha o poder extraordinário que Cristo tinha. Em uma das vezes multiplicou pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois para mais 4.000. Ele poderia ter montado a maior padaria da época. Fez? Não. E muitas vezes chegou na beira de um tanque, tinha um monte de pessoas doentes, doenças incuráveis. Chegou ali, orou, curou um e foi embora.
Se ele tivesse curado todos, a fama dele teria sido muito maior. Mas era esse o objetivo? Não. Um desapego completo daquilo que era da terra. E que nós temos que trabalhar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos relacionar, para que nós não venhamos daqui a pouco, estando dentro da igreja, vivendo bem, comendo, às vezes até um pouquinho demais, né? Porque tem, graças a Deus por isso, né? Temos onde dormir, temos onde morar, e estamos tristes com Deus porque o irmão falou mal de mim. Eu digo, Deus é muito bom. E eu tenho que me converter muito, porque se eu tivesse no lugar dele, eu fazia chover raio todo dia. É a realidade, poxa vida, porque Deus ele faz tanta coisa por nós. Dá uma coisa errada na nossa vida, nossa, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, porque não vale a pena tudo que eu faço para Deus. Tá, mas foi só uma unha que quebrou. Tá morrendo em cima no hospital? Não. Tá debaixo de um escromo porque deu um terremoto, como aconteceu o caso, a pessoa ficar debaixo de pilha de concreto 10, 12 dias sem comer e sem beber? Está passando por isso? Não. Está reclamando de quê? Esses homens passaram o dia inteiro trabalhando, tinham trabalho, não estavam mendigando na porta de ninguém. Trabalharam, receberam, nem levaram calote. Foram lá brigar com o patrão porque tinham ganhado o sol que foi combinado. Tinham que estar felizes e alegres. Pô, que legal que o patrão ajudou esses homens que estavam desempregados. Quem sabe quantos dias eles estavam sem trabalho, sem poder comer, e o patrão foi lá e ajudou eles. O patrão não nos ajudou porque a gente está com os armários cheios, a gente tem onde morar e estamos bem. Mas não, o amor ao que é da terra desperta a ganância em nós que nos condena. Nos afasta da verdade, a gente se cega, fica querendo fazer comparações com o outro, irmão. Cada pessoa é diferente da outra. A obra que Deus vai fazer na tua vida não vai fazer na vida de mais ninguém. Um é diferente do outro, cada um nasceu para um propósito e um ministério e não se faz nem comparação. Nem faz sentido dizer, fulano é melhor que Beltrano. Como é que tu vai comparar quem é melhor, a laranja ou o abacaxi? Bom, depende do teu gosto. Tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de abacaxi. Agora, tem como dizer, este é melhor do que aquele? Não, cada um nasceu com um tipo de vitamina, com um tipo de suco, com um tipo de sabor, com um tipo de cor, e cada um é do jeito que Deus quer, e Deus não vai transformar nenhum abacaxi em laranja, e nem nenhuma laranja em abacaxi, só porque você acha que está errado. Então, nós precisamos aprender ao longo da vida que a gente constrói com Deus, a olharmos para nós hoje e podermos dizer, eu na minha igreja, na minha forma de ser aqui na terra, eu estou sendo um problema ou uma bênção? Eu estou levando para as pessoas o quanto Deus é bom ou estou reclamando da vida difícil que eu tenho? Como é que você é diante de Deus? Quando você vai e conversa com um ímpio, uma pessoa que não conhece nada de Deus, e ela pergunta como você está, qual é a tua resposta? Deus está sendo honrado e engrandecido pela tua resposta? Ou está ficando decepcionado com você? Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Não é minha função julgar você, te condenar, te dizer se está certo, se está errado. Amado, isso aí é tu e Deus. O que eu tenho que fazer é te ajudar a compreender aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. É poder te ajudar a perceber, a se olhar para dentro e, poxa, de que forma eu estou agindo. Muito já se pregou e se falou de Romanos 8, do 32 em diante. Nada me separa do amor de Deus. Paulo escreveu isso. Tu já estudou a vida de Paulo?
Compare com a tua. Compare com a tua. Paulo, quando estava no meio do ímpio, era muito bem recebido e muito bem tratado. Quando estava no meio do crente, pau, chicote e perseguição. E ele desistiu por isso? Não. Não. E o resultado? Pela perseverança dele, pelo amor dele, pela convicção de momentos difíceis da vida dele, ele poder conseguir pronunciar palavras que eu acho que é a mais difícil de um ser humano pronunciar e dizer. Lá na hora que está passando pela situação, poder dizer, se isso está acontecendo na minha vida, eu não faço nem ideia do tamanho da bênção que vai vir. O que eu tenho certeza é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o mal conseguiu operar, o bem vai fazer sucesso. Paulo mesmo, em momentos difíceis, foi amarrado em praça pública, tomou uma tunda de chicote, e ele diz, essa leve e momentânea tribulação. Quantas vezes, nos piores momentos da tua vida, você conseguiu dizer isso? Essa leve e momentânea tribulação. Paulo estava minimizando o seu problema? Não. Ele estava dizendo, o diabo é pequeno, o meu Deus é grande. Esta leve e momentânea tribulação produz em nós uma alegria muito grande, porque não poderão se comparar com as alegrias que ainda vamos viver. Isso é fé, isso é convicção, isso é relacionamento com Deus. Algo extremamente raro que ao longo de toda a Bíblia foram poucos momentos que Deus conseguiu encontrar pessoas que conseguiram perceber isso. A gente não nasceu na terra para ficar aqui. A gente nasceu aqui na terra para nos preparar, sermos diferentes e dar no pé a hora que Ele quiser. Se é com 40 anos, com 150 anos, Ele que manda, Ele que decida. A hora que Ele quiser chamar, Senhor, estou indo, não olho nem para trás. Porque Tu sabe o que faz. Aprenda a construir um relacionamento de valor. Aprenda ao longo das dificuldades que você enfrentar na vida. Exalte a Deus e diminua o diabo na tua vida. Que o teu coração esteja tão ligado em Deus, que cada coisa ruim que o diabo fizer, cada coisa ruim que acontecer, você possa dizer, o diabo é bobo mesmo. Daqui a pouquinho Deus vai fazer algo muito maior e melhor do que ele. Confiança, convicção no Deus que serve. Deus é bom, Deus é fiel e a gente precisa aprender a nos relacionar com esse Deus tão complexo e ao mesmo tempo tão simples. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra, Bispo José. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady end.
is such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt? Why should